Boa noite, 20 horas mais 33 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Jeito Digital Ano 1, programa 10. A partir de agora, você navega pelo mundo maravilhoso das tecnologias da informação e da comunicação em nossas plataformas digitais. facebook.com/Jeito Digital Oficial e facebook.com/SulTVRS. É o programa Jeito Digital, a interatividade na rede que está começando. Jeito Digital tem o apoio de SoftSul, assistência técnica do Viso, VG Agency, El Benedito e Espetão na Brasa, LPS Rádio, Ômega Balonismo, RMS Telecom e Sul TV RS. Jeito Digital é virtual no site www.jeitodigital.net.br. Participe do nosso grupo de WhatsApp. Ajude a fazer o nosso programa de hoje. O número você já conhece. 9924-00-914. Também você pode apontar para o canto superior direito da tela e aponte para o QR Code no topo da página e pronto, você já estará participando do nosso grupo de WhatsApp. Rola muito papo durante a semana, o pessoal tem dado para nós sugestões de pauta, então vale a pena participar do grupo de WhatsApp. Boa noite, Belbucci. Boa noite, Visu. Lembrando que a participação para o sorteio é pelo nosso WhatsApp. 9924-00-914. O sorteio é mensal, você já sabe. A cada programa nós vamos divulgar uma palavra que formará uma frase e ganhará quem conseguir montar a frase completa no último programa do mês de agosto. Papel e caneta na mão, anota aí. A palavra de hoje é vida. Anotou? A palavra de hoje é vida. A primeira resposta correta ganhará a linda caneca personalizada do Jeito Digital num oferecimento de El Benedito. E a segunda resposta correta levará uma linda cuia de chimarrão da RMS Telecom, a internet na velocidade da luz. Lembramos que esse programa é reprisado na LPS Rádio todos os sábados às 8h45. O endereço você já sabe, www.lpsradio.com.br. Silvio Belbucci, chegou a hora e a vez de nós apresentarmos a nossa convidada especial de hoje. É a dona Rosângela, doutora Rosângela Benetti Almeida, advogada, sócia da RBA Advogados e Consultores Associados. Ela é especialista em LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, em Direito Digital, em Direito Público e tem MBA em Direito Empresarial. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Silvio. Boa noite, João Carlos. Boa noite aos ouvintes, participantes assíduos do Jeito Digital, amigos que acompanham sempre esse programa. Boa noite a todos. Boa noite, Rosângela Benetti Almeida. Como é que está? Tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo, graças a Deus. Vamos tranquilo e andante sempre. Ok, daqui a pouco nós já começamos aí o bate-bola. Muito bom, Belbucci. Antes, então, vamos dar uma repassada na nossa audiência de hoje. Estão conosco pelo Facebook do Jeito Digital o Levi Neves,
a Laura Glier, o Saulo Freitas, o Paulo Deboni, a Luciana Betoni, Tiago Alves, lá de Pires do Rio, Goiás, lá em Goiás, longe para burro. O Tiago, a tua caneca agora sim deve estar chegando, né? Porque já saiu daqui a algum tempo. É longe, mas chega. A Andrea Weingart, a Vânia Dutra, a Isabel Cristin e a Márcia Kogo completam aí a audiência nesse momento aí do Jeito Digital. Deixa eu começar as perguntas, a nossa lista de perguntas, são várias as perguntas, porque o tema realmente é um tema que suscita muita dúvida, né? E eu quero começar pelo básico, Rosângela. Direito digital não é uma novidade. Ele já está aí no nosso dia a dia há bastante tempo. Mas ainda é uma área desconhecida para a maioria da população. Nos diz assim, o que mais especificamente trata o direito digital? Bom, Silvio, o direito digital, ele é muito complexo, né? Eu falo que direito digital, ele veio porque é a nova, não é a nova, né? Mas é a relação mais afim, mais atuante, mais atual, que está conectando as pessoas. Então, o direito digital, ele traz inúmeras ramificações. Ele vai ter um trabalho na área penal, ele vai ter um trabalho na área de relações de responsabilidade civil, ele trouxe uma lei que trata especificamente da privacidade dos dados pessoais. Então, o direito digital, ele é uma gama infinita de ramificações e que nós temos que estar atentos, porque hoje nós nos comunicamos de todas as formas, por meio digital, e é a forma mais rápida, as pessoas estão muito conectadas. Então, o direito digital, ele vem para regular todas essas relações que a gente tem, né? Então, em resumo muito sucinto, é isso que a gente tem que pensar do direito digital. Ele não é só especificamente para as relações de equipamentos eletrônicos, mas de todas as áreas que envolvem a conexão das pessoas. Rosângela, o cenário brasileiro, recebemos cerca de 16 bilhões de ligações de telemarketing por ano. No Rio Grande do Sul, cerca de 15.900 pessoas já solicitaram, junto ao PROCON, o bloqueio dessas ligações que chegam todo dia para nós, né? Mas, mesmo procurado o PROCON, 20% ainda continuam recebendo essas ligações indesejadas. Recebemos diariamente ligações de empresas de telemarketing, de cobrança, muitas vezes indevidas e até às vezes em horários impróprios, né? Depois das 8, 7 da manhã, enfim, o pessoal não respeita muito o horário. Eu não sei também se o fuso é diferente. E não temos horário de verão agora, né? Então, teria que ser no mesmo horário mesmo, né? Então, o que o consumidor pode fazer para bloquear esse tipo de ligação? E também, se nós podemos bloquear todas as ligações, ou se tem ligações que não é possível bloquear. Então, João Carlos, essa questão do telemarketing, ela é muito delicada, porque não é em função da legislação de proteção de dados que está em vigor desde 2020 que essas ligações, em tese, suspenderiam, acabariam da noite para o dia, era o que a gente esperava, mas não acontece, né? Hoje, agora, 1º de agosto, nós tivemos a plena vigência da lei, com sanções que estão sendo, já estão em vigor, portanto, a autoridade nacional, assim como tem na telecomunicação a Anatel, né? Enfim, a autoridade nacional, que é o órgão que fará a fiscalização desta lei, poderá aplicar sanções
penalidades para aqueles que não tiverem dos seus usuários a devida autorização para receber. Eu sei que o programa de vocês já apresentou há algum tempo atrás a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, e vocês já devem ter comentado que ela vem de uma lei europeia, a GDPR, né? E lá na Europa, a gente já vê que ela também não está, por mais que seja uma lei mais antiga, a gente tem que compreender, e a cultura também é diferente, né, do Brasil. Lá a lei está mais avançada, mas ainda caminha, né, a passos. O que acontece? O pessoal do telemarketing mudou a cultura de como interpelar as pessoas, de como chegar nos seus usuários. Então, nós acharmos que qualquer horário, em qualquer momento, poderemos receber ligações. Vocês vejam, um cliente nosso recentemente me ligou e disse: olha, Rosângela, eu recebi aqui um financiamento. O cara tinha acabado de se aposentar. Recebi um financiamento, não. Ele me ligou e disse assim: Rosângela, eu acabei de receber do INSS uma diferença de valores da minha aposentadoria. E eu disse: olha, cidadão, não vou lhe responder, porque vou chamar a nossa colega, que atua na área previdenciária, para ver se tem alguma legislação nova, algum valor aí que esteja em discussão. Aí disse para ele: tu me manda o WhatsApp que você recebeu. E ele disse: não, mas é que a pessoa está insistindo e ela quer que eu assine uma procuração e tudo mais, né? E eu disse assim: não, me manda que eu quero ver. Não era INSS, era um banco oferecendo um financiamento, um valor de R$30 mil para uma pessoa que ia receber o piso da aposentadoria, um valor de R$30 mil, e já estava antecipando para essa pessoa que estava lá o dinheiro à disposição, era só assinar o contratinho e mandar a procuração. Sem pedir, sem saber quem era, um banco que eu desconheço, nunca tinha visto falar aquele nome, porque tem nomes assim até de flores saindo, né? Banco Margaridas, e tá ali. Então, isso assusta, né? Assusta muito a gente quando a gente vê que a Lei Geral de Proteção de Dados está em pleno vigor e as pessoas acham, as instituições acham que a Lei Geral não vai pegar, e não pegou. As pessoas têm que ter muita atenção. Sim, a lei está em vigor, temos que fazer os bloqueios. A Lei Geral de Proteção de Dados, João Carlos, não revogou o CDC. A gente tem o Ministério Público, que estamos aguardando aí as posições que o Ministério Público também irá tomar. Nós temos o Judiciário, que internet e a legislação digital, o mundo digital não é uma terra sem lei, não é um oba-oba. É isso que a gente tem que compreender, que nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Marco Civil da Internet, que foi o ponto de partida, né, dessas comunicações, dessas relações, e que as pessoas têm que saber. Nós estamos aqui para comunicar isso e para divulgar, disseminar onde todo o aparato jurídico se encontra à disposição do cidadão, João Carlos. Então, as telefônicas não podem mais fazer isso, as telefônicas, os bancos não poderão mais abordar o seu cliente, a pessoa com quem ela quer se relacionar, de uma maneira importuna, de uma maneira que não pode ser vista como um mero dissabor. A minha mãe, com 83 anos, pegou lá um papelzinho e relacionou um dia 15 ligações telefônicas de uma telefônica, 15 contatos telefônicos de uma telefônica.
E assim, minha filha, o que que eu faço? Né? Uma pessoa de 83 anos passar o tempo inteiro atendendo o telefone. Olha, a gente tem fibra ótica para oferecer, a gente tem não sei o quê. A pessoa nem sabe do que está falando, né? Então, está na hora da gente mudar essa forma de se comunicar, né? Tá na hora de começar e as pessoas entenderem quais são os seus direitos e buscá-los, né? Perfeito, perfeito. Viso, antes de seguirmos com a doutora Rosângela, vamos dar um oi para o nosso pessoal que está lá no nosso WhatsApp. Nós temos um novato ali estreando no WhatsApp, que é a Daniana Fernandes Nilson. Pela foto, deve ser um casal que usa a mesma rede. Também temos ali a Vanessa Souza Visorek, a Tabata e o Bruno Belbucci, os nossos filhotes que estão sempre nos prestigiando, o Edinho Cecília e a Leizina Maria, que são lá de Arapirina, Pernambuco. Agora eu acertei, Edinho. Nós temos também o Fabiano Malman, o Alex Paulo, que acabou de mandar uma boa noite para nós, o Eduardo Henrique Cardoso, a Regina Freitas Silveira, o Sadi Machado, que já está nos dando boa noite também lá no Jeito Digital. Gente, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, isso só enriquece o nosso programa. Rosângela, tu falastes há pouco a respeito deste teu cliente que mal tinha se aposentado e já tinha recebido uma oferta de um banco. E eu quero entrar justamente nisso. A gente sabe que a venda de cadastros é proibida por lei. Vivemos uma época anteriormente que isso era uma terra de ninguém, né? Tu fazia uma assinatura de uma revista, daqui a pouco o teu nome estava divulgado por todos os cantos, tu recebia ofertas de várias coisas. Veio a lei, mudou isso, é proibida a venda de cadastros. Mas isso acontece na prática. Este exemplo que tu destes aí do banco que fez contato com esse aposentado é um exemplo. Eu tenho um outro exemplo, eu atuo na área de desenvolvimento web e faço muitos registros de domínios junto ao registro.br, que é o nosso órgão regulador disso no Brasil. E é impressionante que alguns dias após o registro de um domínio, se recebe um e-mail de outras empresas que não tem nada a ver com o registro.br, ofertando serviços, oferecendo até o próprio registro do domínio que já está registrado, né? Numa ocasião, eu recebi boletos de uma outra empresa cobrando pelo registro do domínio e fiz a devida denúncia junto ao nic.br. Como é que a gente pode se proteger mais e que atitudes mais efetivas nós podemos tomar quando recebemos esse tipo de assédio de uma empresa que não tem nada a ver com o objeto daquele registro que se fez? Então, Silvio, a gente poderia adentrar agora numa conversa que eu acho que é muito importante e de extrema assim, acuidade que as pessoas têm que ter, porque nós estamos falando agora de situações ilegais, né? Essas questões já antigamente a gente já não tinha por que receber, né? Eu que não sou aposentada, por exemplo, de vez em quando aparece ali, eu tenho no meu e-mail, eu já bloqueei de todas as formas, porque inclusive, essa questão de mandar e-mails sem solicitar, sem a pessoa ter autorizado, sem ter dado consentimento que a Lei de Proteção de Dados nos traz hoje para esse tipo de contato, né, de venda de produtos e tudo mais. Quando a gente bloqueia, quando a gente vai ali no link, em vez de simplesmente excluir aquele e-mail que vem indesejado, aquele telefone, mas quando a gente bloqueia, o próprio sistema, ele bota essa mídia indesejada para um campo nebuloso. E o que acontece? É contra a propaganda da pessoa. Então, né? Assim, as pessoas têm que começar a compreender isso. Eu tenho recebido nos meus...
eu tenho recebido meus e-mails seguidamente uma oferta de plano de saúde. Eu já bloqueei ele, remetente indesejado, ele está na lista negra lá, né, das mídias. Então, tudo isso, as pessoas têm que começar a tomar consciência de que quem não quer tem que tomar cuidado, porque os nossos dados são muito importantes. Então, hoje em dia, quando a gente chega, porque o usuário, o titular do dado, para quem a Lei Geral de Proteção de Dados veio respaldar a privacidade da pessoa, não é só a Lei Geral de Proteção de Dados, o Código de Defesa do Consumidor que nós temos, né? Toda essa legislação, e quando a gente fala de legislação, as pessoas precisam entender que devem usar, mas que devem usar de uma maneira consciente, compreendida. Por que eu não posso chegar numa farmácia e fornecer o meu CPF? Assim, simplesmente. A pessoa chega e pede meu CPF e eu vou fornecendo meu CPF. O momento é fazer a pergunta clássica. Por quê? Por que estão me pedindo? Por que eu estou recebendo? Que maneiras eu posso fazer e aonde que eu vou buscar auxílio caso eu não tenha a efetiva suspensão de recebimento de mídias, e-mails e venda de produtos indesejados. Então, assim, quando a coisa fica de uma forma escabrosa, que vem causar prejuízo, tem que buscar, sim, PROCONs, tem que buscar, sim, a Polícia Civil, fazer os seus registros quando se tem. A gente tem que entender um pouquinho dessas questões, não só dos e-mails indesejados, né, Silvio e João Carlos, que a gente recebe, mas também o WhatsApp que a gente recebe, ofertas financeiras de dinheiro fácil. E aí, no crime digital, a gente tem que ter a compreensão de que hoje, com a legislação nova, que nós tivemos um caso que depois a gente pode até comentar, lá de 2012, que foi o ápice, que criou a Lei Carolina Dickmann, né, que foi o acesso, que pegou dados pessoais dela, que teve um pedido de resgate daqueles dados, mas hoje nós temos o cidadão comum, nós temos os idosos que estão sendo protegidos porque são vulneráveis. A lei de 2021 veio mais rigorosa, porque eu trago um dado para vocês: o Brasil hoje é o segundo país com maior número de crimes cibernéticos que existem. Segundo país. Então, no mundo. Então, está na hora, não é só porque a gente tem também população maior, é porque nossos dados estão circulando. Eu vi uma matéria esses dias de um cracker, né? Porque o cracker é diferente do hacker. O hacker é aquele que estuda, que é o cientista da internet. E o cracker é aquele que é diferente, né? A nomenclatura é o cara do mal, é o cara que quer surrupiar, que quer ganhar em cima. O cara retirava de várias contas bancárias centavinhos, que a gente nem percebia. E ele faturou milhões, tirando centavinhos das pessoas. Então, a gente tem que cuidar muito. Então, esse negócio de as vendas de listas, Silvio, a tendência, a gente espera que isso se extinga. Acabe. Esse é o meu desejo. Rosângela, enquanto advogada, que estou estudando, né? É uma legislação nova no Brasil, a gente tem muito chão pela frente para aprender, tem muita gente boa estudando essa matéria, né? Especialistas que estão todo dia verificando os casos concretos que acontecem, analisando as formas dos delitos, porque, por exemplo, que tipo de delito acontece quando
você informa os seus dados pela internet, aqueles saques de banco via WhatsApp, por exemplo, que a pessoa hackeia lá o número e começa a pedir dinheiro emprestado, quando ele é consentido e quando ele não é consentido. Isso são penalidades diferentes, crimes diferentes. Então, enquanto os crimes e as formas de circularem com os nossos dados forem se expandindo, nós, enquanto titulares, temos que tomar muita atenção, nós temos que cuidar do nosso dado, porque assim como ele pode ser vantajoso para nos localizar numa emergência, numa necessidade, ele pode ser vantajoso para um criminoso, né? Então, é essa questão das listas, das insistências de marketing indesejado. Isso tem que mudar, vai mudar. É nossa expectativa também, viu, Rosângela? Agora, enquanto você falava de vários crimes pelo WhatsApp, pedindo dinheiro, eu já sofri isso na carne, né? E felizmente já sabia do golpe e acabei não mandando, evidentemente, né? Também tem outros oferecimentos de financiamento pela internet, de bancos que eu nunca vi, que eu não conheço. Como é que vai me oferecer dinheiro se eles nem sabem se eu tenho condições de pagar? Né? Então, à medida que você foi falando, eu fui identificando algumas situações que eu já vivenciei. E aí eu te pergunto, o que o direito digital protege efetivamente? Sim, João Carlos, o direito digital, na verdade, a lei de proteção de dados, ela protege a privacidade da pessoa, né? Eu não posso ser invadida, eu não posso, dessa forma, ser invadida, né? Então, assim, quando eu tenho o meu dado pessoal invadido, roubado de mim, e se essa forma me causar uma lesão na esfera, eu posso buscar tanto a esfera criminal, posso buscar a esfera civil, uma reparação de danos, né? Porque, como eu falei lá no início, o direito digital ele é muito complexo. Nós não estamos falando apenas da Lei Geral de Proteção de Dados, nós estamos falando de crimes cibernéticos, nós estamos falando de injúria, calúnia, difamação via internet, que são essas relações que a gente tem hoje no mundo digital. Então, o mundo digital, ele é maior, né? Ele é o todo, e aí dentro dele eu posso ter um dano moral, eu posso ter um dano criminal, eu posso ter um dano econômico. A própria legislação criminal, ela aumenta a penalidade quando ela tiver um prejuízo econômico, quando ela for realizada contra vulnerável, contra idoso. Então, quando a gente fala que o Brasil é o segundo país que tem o maior número de crimes digitais, é porque alguma coisa está errada. E de 2012 a 2021, esta que foi a grande discussão. Onde é que estamos errando? É uma penalidade muito branda. O que tínhamos antigamente era um crime de detenção. Hoje ele passou a ser um crime de reclusão que vai de 1 a 4 anos e multa, agravado se for com prejuízo econômico. Então, a nossa legislação, ela vem se adaptando. Vejam que eu falo em delito, né, na área criminal. Vejam que temos as questões de dano moral já instadas na justiça comum. Nós tivemos agora recentemente uma juíza de São Paulo que ela trouxe o rol de legislação que pode ser aplicada. Código de Defesa do Consumidor, Lei Geral de Proteção de Dados, Marco Civil da Internet, né? Porque não é porque a gente pode falar que a liberdade das pessoas
aquela premissa, né? Onde começa o direito, onde termina o meu direito, começa o direito do outro, e a gente tem que se respeitar. Esta é a palavra, respeito, privacidade de dados, informar, por exemplo, Rosângela, o contra-cheque da Rosângela é uma pessoa pública em função da legislação que obriga que os dados sejam públicos, está lá. Isso não significa que aquela pessoa possa pegar o contra-cheque da Rosângela e vasculhar o que a Rosângela faz com o dinheiro dela. Não, de jeito nenhum. Eu não estou aqui para ser exposta se eu uso todo o meu salário com pensão alimentícia, no supermercado, se eu bebo uma espumante importada, se eu bebo uma espumante ou se eu não bebo nada, né? Isso é invasão de privacidade. E hoje a gente está muito exposto, né? As pessoas estão muito expostas. Então, a gente tem que ter cuidado. Cultura, acima de tudo, neste momento, muita calma, a gente tem muito acesso, muita facilidade. Hoje me falta açúcar, eu ligo ali para o iFood, o supermercado já me manda. Mas que dados eu preciso informar ali no mundo digital para receber aquele açúcar dentro de casa? E que garantia eu tenho que aquele supermercado não estará, né, fornecendo o meu contato lá para a marca do açúcar, para a doceria, para estas questões que as pessoas têm que começar a tomar consciência para poder ter o cuidado com aquilo que lhe é mais precioso, seus dados pessoais. Viso, antes da gente continuar com a doutora Rosângela, vamos prestigiar os nossos apoiadores. Jeito Digital tem o apoio de SoftSul, competitividade e conexões para o setor de TIC. Os encontros MGPDI, webinar, gestão de portfólio. O tópico deste próximo encontro será gerência de portfólio para a gestão da inovação. Um case prático. O encontro é no dia 25 de agosto. Mais informações, acessa lá, www.softsul.org.br. DG Agency, onde a música vai mais longe. Contato pelo telefone 21 97 34 626. Assistência técnica do Viso, manutenção de tablets, notebooks, computadores, fontes, redes, enfim, o que tu tiver de problema na tua área de tecnologia da informação e comunicação, fala lá com o Viso, pelo WhatsApp 519995 16 358. Ômega Balonismo, passeios de balão em Torres. Acesse www.omega.com. Aliás, www.voeomega.com, ou fale pelo WhatsApp 51 9813 70 405. Ômega Balonismo lançou seu 16º balão no último dia 22 de julho. E este balão é o primeiro balão de uma pousada, a pousada da Volina. Já mandou fazer as tuas canecas com a logotipia da tua empresa, personalizadas? E canecas para presentear os teus amigos, pais, namorados, esposo? Ainda não? Então fala lá com a Carla Tavares, do El Benedito, pelo WhatsApp 51991 87 1564. E visite a página do El Benedito no Facebook, facebook.com/o Benedito, e dá uma olhada nas maravilhas que a Carla produz. Excelente, Belbuti. Pelo Jeito Digital, temos a participação aqui, o pessoal dando boa noite, a Márcia Cogo, o Sadi Machado, a Ana Laura Souza, o Clemir Cardoso e a Vânia Dutra. Mais participação aí. Vamos, então, dar uma boa noite para a Irene Grinks. Boa noite, Irene, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como é que está a participação aí pela Sul TV? Pela Sul TV, nós estamos com a companhia de Márcia Carlos K. Oliveira, Ruth Soares, Mauro Augusto, Luiz Eduardo Amaral, Robson Forteza, Isabel Cristina Flores Karbatsky,
Sérgio das Bandeiras, Adriana Vargas, Kiko Coelho, HGB Gomes Borger, Francisco Cuoco, Valdir Francisco, Ivonete Guzela Fares, Vanderlei Figueiro, Armando Rubem Ortiz e Valcinir Moraes. Excelente, excelente. Iso, vamos lembrar que o sorteio da caneca, esta linda caneca, é pelo nosso WhatsApp, 9924 00914. A cada programa nós divulgamos uma palavra que no final do mês de agosto formará uma frase. Ganha quem enviar a frase completa primeiro para o nosso WhatsApp. E a palavra de hoje é vida. Anota aí. Vida. Envie as tuas respostas exclusivamente para o nosso WhatsApp. 9924 00914. A primeira resposta correta ganha esta linda caneca do Jeito Digital, num oferecimento de El Benedito. E a segunda resposta correta leva uma linda cuia de chimarrão oferecida pela RMS Telecom, a internet na velocidade da luz. Rosângela, tudo bem? Tenho lido a respeito de direito digital e aparece muito o termo compliance. O que seria, no direito digital, o compliance? Sim, João Carlos, só fazendo uma deixadinha aqui para o Silvio. Silvio, estou na lista, já estou anotando a frase do mês, tá? Tu me espera, que eu no último programa, deixa para mim, tá? Deixa para mim que essa canequinha aí já tem dono, não adianta, pessoal. Então, João Carlos, compliance. O que é essa palavra compliance? Compliance é uma palavra bonita, pomposa, né? E que a origem dela é estar em conformidade. Então, nós queremos estar em conformidade com a legislação, né? Então, quando o Silvio fala de vendas de listas, de marketings indesejados, será que essa empresa que está fazendo um tipo de marketing que o seu cliente, o seu consumidor não gostaria de receber, ele está em compliance, está em conformidade com a legislação? Acreditamos que não, porque se a Lei Geral de Proteção de Dados, que trata da privacidade do dado pessoal, ela tem o rol dos direitos do titular do dado, assim como ela tem bases legais, fundamentos para estar se relacionando com as pessoas, com o titular de dados. Se ela faz alguma coisa que não esteja em conformidade com a lei, ela não estará em compliance. Então, compliance é estar em conformidade. Quando eu falo em trazer cultura, trazer informação, as pessoas precisam saber do que a gente está falando, é importante que a gente compreenda que algumas coisas, a tendência é que se extingam, né? Se a gente começar a pensar de que forma eu vou atingir o meu cliente no mundo de hoje. A própria OAB, antigamente nós não poderíamos, de forma alguma, fazer um comunicado direto ao nosso cliente, falar com ele. Hoje, os advogados estão em todas as redes, estão no Instagram, estão no Facebook, né? Estão fazendo lives, estão conversando com as pessoas, estão transmitindo conhecimento para que as pessoas possam compreender. Então, o mundo ele vai girando, ele vai mudando e nós estamos no mundo digital, né? Nós não podemos fugir mais disso, não tem mais volta, né? Até minha mãe, 83 anos, fala com todo mundo pelo Face, por vídeo, essa coisa mais linda, ver os netos em todos os cantos, então nós não temos mais como fugir. Como é que nós vamos estar em compliance? Nós vamos estar de acordo com a lei.
Então, eu que também tenho uma especialidade na área empresarial, atuo na advocacia há 28 anos na área empresarial, sempre disse para os meus clientes e repito, a gente não pode fazer com que a lei entre para dentro da nossa empresa. Nós temos que estar de acordo com a lei. Se nós estivermos de acordo com a lei, porque a lei ela não foi feita para a gente moldurar e botar na parede. Código de conduta, que é um dos pilares, né, de compliance, estar em conformidade, não é para moldurar e botar na parede, é para a gente viver aquilo que a gente está falando. Se eu tenho regras, procedimentos, se eu vou te pedir a permissão para estampar a tua imagem em alguma publicidade, em fazer um comercial com a tua imagem, se eu tenho uma finalidade para a coleta daquele dado, eu tenho que saber que eu preciso do consentimento ou eu tenho que ter uma base legal que a lei me autorize a fazer isso, senão eu não estarei em compliance. Então, estar em compliance é estar em conformidade com a legislação. E nós temos que o titular do dado, ele tem o direito de saber o que estão fazendo com os dados dele hoje. Ele pode pedir, eu posso ligar para o Jeito Digital e dizer, olha, você tem aí meu nome, meu CPF, minha imagem, minha voz. Se agora a nossa tela ficasse toda pretinha e só ficassem ouvindo a minha voz e alguém me identificasse, esta voz é um dado pessoal, porque ela é única, ela identifica a Rosângela. Então, as pessoas precisam entender que não é só o RG, não é só o CPF um dado, né? Ele é muito mais do que isso. E para que as empresas possam falar que estão em conformidade, elas precisam compreender, mudar seus processos, a sua maneira de vender os seus produtos. Eu trouxe também uma exemplificação. Em Portugal, por exemplo, as grandes empresas do ramo imobiliário tinham cadastros gigantescos nos seus bancos de dados. Quando a GDPR entrou em vigor, aquele acesso do banco de dados, que era por WhatsApp, por e-mail, de qualquer forma, teve que parar de existir, ele deixou de existir. Não posso mais chegar no seu e-mail sem pedir o seu consentimento, não posso mais lhe mandar um WhatsApp. Mas, Rosângela, e aí? Vou fechar o meu negócio? Sim, lá, as agências imobiliárias tiveram uma perda muito grande do seu relacionamento com o seu cliente. Em contrapartida, eles se reinventaram. E hoje eles têm um acesso ao seu consumidor de uma forma mais direta, mais canalizada, né? Então, as pessoas precisam entender que tem outros meios para fazer com que eu consiga vender o meu produto, com que eu esteja em conformidade com a lei, que eu não fira os princípios da lei, né? Que são vários, e a lei é muito, muito adequada nesse sentido, em trazer os princípios que a gente tem que ter à mente, essa questão da segurança do dado pessoal, da informação ao titular de dado, o que eu faço com o dado, os vazamentos que ocorrem, né, gente? Porque, às vezes, quando a gente fala em recebi um WhatsApp, recebi um e-mail, recebi uma ligação telefônica, sem ter fornecido meus dados, pode ter acontecido um vazamento, um incidente. Então, aquela empresa que tratava um dado, que tinha um cuidado, tinha um consentimento e teve um problema de vazamento, precisa ter dentro da sua conformidade, dentro dos seus processos, um meio, uma forma de comunicar o seu titular imediatamente. Olha, tivemos um incidente, nós escrevemos um artigo recentemente que eu achei, assim, de uma importância falar sobre isso, porque nós tivemos um incêndio da Secretaria de Segurança aqui no estado recentemente, e ninguém se deu por conta que ali foi vazamento de inúmeros dados, né? Nós temos ali muitos dados que foram por um incidente, né?
que está se apurando qual foi a causa, se teve responsabilidades, quais serão as consequências, e aí que eu falo que não eram só dados, claro, no mundo do meio digital, mas muitos dados físicos, né? E que a lei vem proteger esses dois tipos de dados. Será que, João Carlos, a secretaria estava em compliance, estava em conformidade? Tomou os cuidados de ter um backup lá dos dados pessoais? Tem como informar os titulares de que seus dados tiveram um incidente que, portanto, foram vazados? Como a autoridade nacional verificará essas situações? Então, a gente estamos de olho, né? Todo mundo estamos de olho, porque muitas perguntas nesse momento, mas é importante que as pessoas saibam que a gente tem que se perguntar para poder entender todo esse processo e que a gente está vivendo hoje. Né? Perfeito, Rosângela, perfeito. Eu quero entrar numa outra seara agora, que é justamente ligada às redes sociais. Né? As redes sociais, a maioria das pessoas tem uma ideia um pouco equivocada do uso das redes sociais e acabam extrapolando, né? Até por falta de conhecimento, né? Por ignorância no sentido de não saber. Então ocorrem as ofensas, ocorrem as trocas de acusações, e muitas vezes até devedores são expostos nas redes sociais, né, com o print de seus perfis, com seus nomes, em que a pessoa que faz a acusação fica dizendo, esse cara está me devendo, se você achar ele, me avisa, parará. Né? Tivemos alguns casos, infelizmente, de pessoas que postaram e depois o compartilhamento é uma coisa absurda, porque ninguém checa informação no Brasil, né? Pessoas que compartilharam fotos de um suposto pedófilo e isso acabou sendo compartilhado e o cara não tinha absolutamente nada a ver com o caso. Então, essas coisas assim, né, de expor as pessoas nas redes sociais de forma ofensiva, de forma grave, existe um meio no direito digital que possa preservar a vítima desses ataques e que possa penalizar as pessoas que cometeram esses ataques, porque isso, afinal de contas, é um crime de calúnia, difamação, né, de exposição indevida, né? Sim, Silvio, os crimes, eles continuam ocorrendo, só que agora de uma outra forma, no meio digital. Ofensas nas redes sociais não podem ser confundidas como liberdade de expressão, né? Ofensa é diferente de liberdade de expressão. E as pessoas têm que entender que tem que ser excluída essa falsa sensação de anonimato. As pessoas têm que entender que é possível se chegar, sim, ao ofensor. Né? Como a gente falou lá no início, em 2012, nós tivemos a lei Carolina Dickmann, que nos trouxe o ponto, o início dessa discussão toda, quando ela, à época, em 2012, não quis pagar um resgate, né, das suas... os crackers, então, entraram em contato com ela, requerendo uma importância em dinheiro, à época era R$10 mil, é o que consta aí nas informações que a gente tem, né? E ela não quis pagar e as suas fotografias íntimas foram para a rede, foram para a internet. Isso tudo teve uma busca, um inquérito que aconteceu e que se buscou saber e se chegar a estes criminosos, né? Então, temos que entender que não estamos falando de liberdade de expressão, porque lá
no Marco Civil da Internet, ele falava da liberdade de expressão nas redes, nas mídias, né? E traz toda uma legislação de lá que nós não podemos esquecer, que como a gente chama, os provedores de aplicação, que são as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, lá está regrado, lá desde o Marco Civil da Internet, regado o tempo de arquivo destas informações. Então, as pessoas acharem que eu vou postar, logo eu apago e botei a cacaca no ventilador, não é bem assim, né? Porque lá tem tempo, tem prazo de que essas informações fiquem armazenadas. Por isso que a pessoa lesada, não adianta ela simplesmente querer apagar, não adianta ela fazer o print da tela, né? Porque a gente às vezes faz um print da tela. O importante printar é uma fotografia, né? É simplesmente uma fotografia que a gente está fazendo. Ela hoje, 2021, quando a gente fala da alteração da lei criminal, né? Para essas questões também de crimes contra a honra, né? Calúnia, injúria, difamação no mundo digital. Por que a gente fala em calúnia, injúria e difamação no mundo digital? Porque são todos aqueles crimes que ocorrem em dispositivos informativos. É isso que a lei diz. Então, não é só por computador, né? Tudo que circular em dispositivos informativos, eles vão se enquadrar na nova legislação criminal, que aumenta a penalidade com relação a esses crimes. Então, o lesado, a vítima, ela precisa tomar algumas cautelas. Ela sim pode printar a tela, é um meio de prova, fazer o boletim de ocorrência. Nós já temos delegacias especializadas em crimes cibernéticos, né? Porque podemos falar em crimes cibernéticos, cybercrimes, tem vários nomes que podem ser, nomenclaturas que podem ser utilizadas para os crimes digitais. E tem que se tomar medidas muito rápidas, porque ela é muito dinâmica, né? As redes são muito dinâmicas. Então, para quem puder, tiver um pouquinho mais de poder aquisitivo, fazer uma ata notarial, levar o seu dispositivo móvel até o tabelião, fazer um registro, documentar com fé pública aquelas mensagens, né? E promover nas vias judiciais o processo, porque receber boletos, a gente hoje, quando vai pagar um boleto, às vezes vem a mensagem já da inteligência artificial, que é um outro assunto bem importante que pode ser tratado, né? O que é essa inteligência artificial? Vem a gravaçãozinha ali já dizendo, se não for o código do banco tal, por favor, não pague. Né? Então, os credores também estão sendo penalizados com isso. Não é só as vítimas, alguns, porque neste intervalo, neste meio, nós temos um delinquente, nós temos um criminoso, e quem não toma as medidas é aquelas estatísticas que a gente não consegue chegar, né? Porque a pessoa, mas era pouco, não paguei, não aconteceu nada, então acaba não levando às vias judiciais, e é importante que se traga. A gente sabe que a polícia nossa hoje, ela vem desenvolvendo um trabalho muito assíduo, muito rigoroso, né? Como deve ser. Acho que seria um tema bem relevante para vocês tratarem, tem gente muito boa tratando desse tema, para os ouvintes de vocês, porque as pessoas precisam saber como é que isso se desenvolve, né? Para terem esse conhecimento maior e a tranquilidade que vão estar contribuindo para evitar que a gente saia dessa medalha de prata, né? Perfeito. Rosângela, temos a participação aqui de um internauta, o nosso querido Sadi Machado, que está sempre nos prestigiando.
ele fala que o problema que ele vê é o tratamento do sistema judiciário ser muito lento, né? Ele poderá dar uma petição reparatória que possamos vir a fazer quanto ao enquadramento na LGPD. Ele reclama, ele comenta que existe muita morosidade nesse sistema. E tem uma pergunta também lá de cima, lá de Pernambuco, viu? Rosângela, sou aposentado, é o Edinho J. Cecílio. Rosângela, sou aposentado e recebo ligações de vários bancos e agentes financeiros, né? Pergunto quem forneceu meus dados e informam que eles têm contratos com o INSS, onde são cedidas tais informações. Ele quer saber quem é que consegue fornecer isso aí para ele, para os agentes financeiros. Sim, para o Sadi, eu devo dizer o seguinte: Sadi, a gente atua na área judiciária há muitos anos, né? E essa matéria é uma matéria nova. Nós tivemos já, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, uma condenação aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? De uma empresa construtora que foi muito discutida, e há muita discussão ainda ao redor deste tema, né? Mas a lei, ela é muito clara: o titular de dado, ele deve ser protegido da sua privacidade. Então, qual é o limite entre um e outro? E a questão de provas, que eu sempre digo, as pessoas, o titular, ele tem que entender que não é porque está escrito ali na lei que ele tem direito a tudo e a todos, né? Não, então, assim, sim, o sistema judiciário, o nosso Rio Grande do Sul teve um hackeamento há pouco tempo, a mídia noticiou, nós estamos ainda sofrendo o reflexo disso, porque além da pandemia nos atrasar bastante, nós tivemos esse problema. Então, é complexa a situação, mas nós temos que levar aos órgãos que têm, por direito, resolver essas situações, né? E com relação desculpa, João Carlos... Ao Edinho. Ao seu Edinho. Isso. Sim, seu Edinho, isso não acontece, tá? Autoridade Nacional de Proteção de Dados, busca ali no Google, Autoridade Nacional, deve ser comunicada disso. Isto não procede mais. Não existe convênios, e o titular só tem que tomar o cuidado na hora de colocar ali, entrou na internet, preencheu os seus dados, aceite, política de privacidade, aviso de privacidade, estão ali para serem lidas. As pessoas precisam, eu digo sempre, a gente tem que não é li e aceitei, é li, compreendi e aceitei o que está escrito ali, para que não forneça um consentimento indesejado, porque o consentimento é uma base legal. Então, se eu estou recebendo do titular um consentimento para circular os meus dados, meu nome, meu telefone, meu e-mail, sem tomar o cuidado de saber o que eu estou fornecendo e para quem eu estou dando consentimento, eu posso estar autorizando sem querer. Então, nós temos que ter o cuidado. Venda de lista, isso não existe. Não é para mais existir. Então, muita atenção. E a Autoridade Nacional, Código de Defesa do Consumidor, PROCON, e comunicando. Bom, quero registrar a participação também do Levi, o Colorado da Zona Sul. E o Colorado está em alta, né? Papai é o maior, viu, Levi? Colorado da Zona Sul, 4-0 no Flamengo. Meu Deus do céu, que caldo! Parabéns para os colorados que deram um chocolate para o ex-técnico do Grêmio. Papai é o maior, papai é que é o tal. Que coisa louca, que coisa rara. Papai não respeita a cara. Ó, isso não estava no script. Não estava no script, mas Rosângela, eu não podia deixar de passar, né? Eu quero dar para a nossa audiência um depoimento. Uns anos atrás, eu sofri um processo de calúnia. Não fui acusado de calúnia, né? Eu fui a vítima. Uma pessoa num grupo de WhatsApp
acabou falando algumas coisas a meu respeito e eu fiquei tomando conhecimento disso por um outro amigo que participava daquele grupo, né? E eu entrei em contato com a pessoa que tinha feito aquela divulgação falsa e pedi, olha, acho que a gente não pode ir por esse caminho, né? Então, vou te pedir gentilmente que tu faça uma retratação naquele mesmo grupo para que a gente evite alguma coisa maior, né? Fui simpático, querido, né? Não teve essa retratação, pelo contrário, né? Ocorreram ainda mais ofensas. Então, eu falei de novo com esse meu amigo, que participa daquele grupo, cara, me manda os prints. Fui na 3ª delegacia ali na Cristóvão Colombo, com os prints, apresentei ali para o escrivão, registrei o boletim de ocorrência e levei para a pessoa, disse, boletim de ocorrência está registrado. Agora a opção é tua, se tu fizeres uma retratação pública no mesmo grupo, paramos por aqui. Se tu não fizeres a retratação, eu sigo adiante com essa denúncia e vamos para um dano moral, vamos para a justiça, aquela coisa toda. E aí a pessoa acabou, né, em função de eu ter mostrado o boletim de ocorrência, essa pessoa acabou fazendo a retratação e eu dei o assunto por encerrado. Esta é a postura que as pessoas têm que ter quando veem os seus nomes ou quando recebem a informação de que seus nomes foram utilizados ou foram achincalhados ou foram acusados indevidamente de alguma coisa. Essa é a postura, é fazer o print, levar na delegacia, registrar a ocorrência e seguir adiante? Esse é o rito? Correto, Silvia, este é o rito. Corretíssima a tua postura, só que as pessoas precisam entender do que a gente está falando, né? Quando a calúnia, ela efetivamente se configura, né? Então, nós temos que entender que a legislação, em relação à proteção de dados, ela vem garantir a privacidade. Calúnia, injúria, difamação, que são crimes à honra da pessoa, é essa a postura que deve ser tomada, né? E se for, como tu me citaste, foi há tempos atrás, né? Grupo de WhatsApp, mas hoje também essa pessoa estaria incursionada na nova legislação criminal, né? Com aumento da pena que eu citei, de 1 a 4 anos e multa. Então, o que acontecia antes? Terra de ninguém, mundo digital. Não é isso. Quando a gente fala que as pessoas têm que entender que não podemos nos fazer confusão com a liberdade de expressão com ofensas, é exatamente isso que eu estou dizendo. Ofendeu a pessoa, crimes contra a honra, né? Comunicação, a expressão, isso é garantia no Marco Civil da Internet, garantia nas outras legislações. O que a gente não pode é ofender as pessoas, porque não é terra de ninguém o mundo digital. É isso que a gente tem que compreender. Postura correta, Silvio. Perfeito. 21h35, temos mais participação de ouvintes e internautas aqui no programa. Depois do intervalo a gente registra. Nós vamos a breves instantes offline e retornamos em clicar de mouse. Se existe um único segredo do sucesso, ele está na capacidade de ver as coisas do ponto de vista de outras pessoas.
E nós da RMS Telecom estamos inovando constantemente para entregar o melhor a você, que tem o mundo em suas mãos e está evoluindo a cada dia mais e se adaptando. E sabe que esse processo nunca irá parar. RMS, você navegando na velocidade da luz. E aí, tchê? Tá a fim de almoçar o melhor churrasco de Torres? O Espetão na Brasa é a solução. Carnes deliciosas, um buffet saboroso e muito surtido e um atendimento de primeira. Não é isso, Anderson? Tchê, esperamos vocês. E a teleentrega? É só ligar 3664-1528 e o melhor churrasco da cidade chega na sua casa rapidinho. Espetão na Brasa, Avenida Barão do Rio Branco, 778, Centro, Torres, teleentrega 51-3664-1528. O que seria do artista sem dar entrevista pra revista, sem aparecer em portais e televisão? O trabalho tem que ser feito com muita dedicação. Quer divulgar o seu som? Então não se esconde. Vem pra DGagens, onde sua música vai mais longe. Valorize a sua marca. Eu Benedito cria canecas, camisetas, azulejos decorados e outras peças estampadas sob encomenda com a imagem que o cliente desejar. Muitos dos produtos de El Benedito têm o tema pet, em homenagem ao gato que deu nome à empresa e que foi adotado no início da criação do negócio. Entre em contato com a gente. WhatsApp 51 991 87 1564 ou pelo e-mail benedito@elbenedito.com.br. Também estamos no Facebook @e_obenedito ou no Instagram @e_obenedito. É o Benedito, valorizando a sua marca. Online novamente, vamos lembrando que esse programa é reproduzido na LPS Rádio todos os sábados às 8h45, www.lpsradio.com.br. E os ouvintes poderão participar do nosso sorteio anotando a palavra da semana e enviando a frase completa no último programa do mês para o nosso WhatsApp interativo 519924000914. Tem participação de ouvinte aí, né, Belbucci? Temos aqui do Alex Paulo. Ele nos mandou uma pergunta que já foi respondida pela Rosângela, só que ele fala a respeito dos registros de microempresa, de microempreendedor individual, né, as MEIs. Ele trabalha com isso e, frequentemente, depois que ele faz o registro de uma MEI, as empresas acabam recebendo e-mails com oferta de crédito, essas coisas todas. E a pergunta já foi respondida pela Rosângela, né? Quero apenas fazer o registro que o Alex Paulo nos mandou esse depoimento. Perfeito, Belbucci. Voltando, então, à nossa convidada, está muito em voga hoje o meio digital. Hoje a vida é digital, né? A vida é desse jeito. É o slogan do nosso programa. Jeito digital, a vida é desse jeito. E está todo mundo pensando de alguma maneira de participar desta tendência digital
do ser humano, do mundo, enfim, né? E aí eu pergunto, quem pode fazer pós-graduação em Direito Digital? Parece óbvio, né? Mas temos que esclarecer. Bom, João Carlos, na área que atua da área do direito, bacharéis em direito, né? Podem fazer uma especialização, mas nós temos vários outros administradores podem fazer na área de direito digital, pessoal da segurança da informação, muitas pessoas fazendo especialização em direito digital para, mais especificamente, na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque o direito digital em si, como eu te falei, ele segue várias ramificações, né? Então, nós temos a área da responsabilidade civil, a área criminal, a área do consumidor, a área da parte criminal, já falei, né? E isso tudo envolve uma especialização na área de direito digital, da qual a gente faz aí, tem cursos de 1 ano, 2 anos, né, nesta área. Mas na área de proteção de dados, especificamente na Lei Geral de Proteção de Dados, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer, porque ela traz, assim, uma infinidade de informações. E eu não falo apenas nos conceitos da lei, né? Eu falo da importância que é a gente compreender os princípios, o objetivo desta lei, que eu já falei, que é a privacidade das pessoas, quem são os titulares, né, apontados por esta lei, quem deve controlar os dados, quem é o responsável por cuidar dos dados pessoais, né? Se os dados são fornecidos para a pessoa se aposentar, o INSS, ele é o controlador daqueles dados. E para que fim? Para uma finalidade específica. Ele não pode vender para o banco A, B ou C, sob hipótese alguma. Então, a gente não pode, falando ali um pouquinho mais que o Alex questiona do problema que acontece nos clientes dele. Vazamento, gente, pode ser, né? Não pode ser um vazamento de dados onde não simplesmente, pura e simplesmente, a venda de listas, que também é um vazamento. Porque quando a gente fala, João Carlos, lá no compliance, né? Nós temos que fazer uma mudança cultural para os nossos gestores, os operadores dos dados pessoais das nossas instituições. Então, lá no INSS, o funcionário público ele tem que entender que o titular de dado forneceu o dado para um fim específico, que é atingir o seu fim, que é o seu cadastro estar regular e ele poder obter o direito à aposentadoria, para nada mais. A empresa ela tem que entender que o dado pessoal do titular está sendo fornecido para uma relação contratual de prestação de serviço ou para mesmo um contrato regime CLT. Então, é para aquela finalidade. Então, as pessoas, quem tem interesse em entender sobre isso, poderá fazer o estudo da Lei Geral de Proteção de Dados, sem problema nenhum. Eu tenho estudado bastante, porque a minha área também é desenvolvimento web, então eu tenho estudado bastante, eu quero procurar ainda alguns cursos para fazer, exatamente para poder orientar o meu cliente, né, a respeito de como ele deve tratar os dados dos seus clientes através do site que a gente está desenvolvendo. Mas eu quero tocar nesse assunto que tu falasse agora a respeito de vazamentos. Né? Tu havias nos soprado que tu tenhas aí algumas estatísticas a respeito de vazamentos. Acho que é uma boa a gente entrar nesse assunto, porque é uma coisa que está muito em voga também hoje, né? Vazamentos de dados. Sim, Silvio, os vazamentos, e eles não são poucos, né? A gente está acompanhando aí o que está acontecendo com os vazamentos de dados,
E quando a gente fala em vazamento, a gente, venda casada é a segurança dos dados, que está lá como princípio esculpido na Lei Geral de Proteção de Dados, a segurança. Por isso que eu sempre digo que a Lei Geral de Proteção de Dados, para ela estar em compliance, em conformidade, as empresas precisam de 2 pilares. Pilar da segurança da informação e agora da privacidade de dados, e também a área jurídica, né? Que é a interpretação legislativa e o pessoal da segurança de dados. Quando a gente fala em vazamento, e aí a gente fala de possibilidade de incêndio, de alagamento, isso tudo são incidentes e que poderá ser caracterizado como um vazamento de dados, não é só os hackeamentos, né? Os traqueamentos de dados. Eu trago, sim, algumas informações e que a gente, às vezes, não se percebe, né? Mas ali, quando a gente faz o cadastrinho, por exemplo, hotéis. O Starwood, que é uma subsidiária da rede Marriott, teve em 2018 500 milhões de dados vazados dos seus clientes. Rede hoteleira, muita atenção para a rede hoteleira. A gente chega, faz o nosso cadastro, né, no check-in, e como é que ficam esses dados? Como é que são cuidados? Que segurança que tem esses dados? 500 milhões de dados. Um site de encontros e conteúdos de adulto, o Friend Finder Network, em outubro de 2016, ele teve um vazamento de 412 milhões de contas. O Yahoo, 2013, vazamento de 3 bilhões de contas. Então, nós estamos falando de uma esfera gigantesca de dados circulando no mundo digital. Então, por que as pessoas dizem, mas como que esse meu telefone foi parar na mão do fulano? Porque nós temos a inteligência artificial por trás de tudo isso, fazendo a coleta, buscando essas informações. Isso que nós vamos um pouquinho mais, para onde que vão esses dados? Eles vazam e vão para a mão de quem? O que se faz com isso? Então, quando a gente fala no nosso dia a dia de calúnia, de injúria, de difamação, que são relações mais comuns do nosso dia a dia, mas a gente tem que falar também um pouco deste vazamento das redes, que a gente sequer tem notícia ou acompanha, porque não é a atividade que a gente tem para desenvolver todos os dias, né? E para onde vão esses nossos dados? Eu, em 2020, ali em março, quando nós entramos em pandemia, nós já vínhamos num processo de trabalho remoto do nosso escritório, até porque a gente já estava nesse mundo digital, né? Então, assim, já estávamos. E em março eu tive criptografia de todos os meus dados. Eu perdi 28 anos de advocacia. Meu Deus do céu. Sim, todos os dados. Como a gente trabalha muito na área pública, né, do direito da Justiça Federal, que já estava um pouco mais avançada, a gente conseguiu não ter muitos prejuízos com relação a processos, por exemplo, que estavam todos digitalizados, todos armazenados em banco de dados. Mas peças importantes, desenvolvimento de conteúdo que a gente tinha, que eu tinha um backup, que eles conseguiram criptografar também todo o backup. Então, são prejuízos que a gente, às vezes, não mensura, né? Então, quando a gente fala em vazamento e esses números gigantescos, Uber com vazamento infinito de dados, olha quantos dados a gente informa para cadastro, para poder... Baixou o aplicativo, já vem te perguntando, né? Nome, endereço, vazou isso. E agora? Né? Para onde foi?
Nós falamos aí em dark web, né? Lá embaixo, o submundo, que é difícil das pessoas comuns compreenderem o que está acontecendo lá embaixo com os nossos dados. Dado é a coisa mais preciosa que se tem hoje, né? Porque quando a gente vai lá, voltando no exemplo da farmácia, e eu forneço para o caixa o número do meu CPF e ela me diz que é para eu obter um desconto do medicamento, quem é que está me fornecendo o desconto? É a farmácia ou é o fabricante do medicamento? Por que logo em seguida eu chego em casa e recebo no meu telefone, olha, temos além do medicamento tal medicamento que vão poder tratar da sua patologia da mesma forma que o medicamento X e a senhora vai economizar tanto. Então, quando a gente informa os nossos dados, tem que ser consciente, né? E saber como é que eles são protegidos, porque falar em vazamento em números, e quando a gente fala em Yahoo, que todo mundo conhece, né? Esses provedores de aplicação, né, que não são os de conexão, a gente não está falando em operadora Vivo, claro, não adianta reclamar para essa gente aí. Quando eu lanço meu dado no Facebook, no Instagram, é para esses caras que eu tenho que reclamar. E aí, Silvio, quando tu diz assim, eu fui lá, fiz o boletim de ocorrência, relatei os fatos, né? Comuniquei o ofensor, tentei buscar uma forma alternativa de me ver ressarcido da calúnia que me foi ofertada, né? Que me foi feita, eu tenho que saber que eu tenho prazos muito, muito curtos. Eu tenho 6 meses e 1 ano que essas mensagens vão ficar armazenadas ali, cuidadas, e eu preciso correr contra o tempo. Eu não posso, daqui 2 anos, me lembrar, mas eu tinha uma mensagem no meu Facebook. Tem que ser rápida a coisa. Com né? certeza, com certeza. Bom, Rosângela, nós vivemos no Brasil um tempo assim muito crítico nas redes sociais, uma guerra, né? Um desrespeito ao ser humano, uma disseminação de fake news, xingamentos, uma série de coisas que nos deixam como país, né, lá embaixo. Eu faço uma analogia, por exemplo, com as Olimpíadas que nós tivemos há pouco tempo, o encerramento no domingo, onde nós tivemos a melhor participação da história. Nós conseguimos 21 medalhas, né, enquanto outros países de primeiro e segundo lugar, nós ficamos em 12º, né? O primeiro passou de 100 medalhas. Então, para nós, 21 medalhas foi um feito maravilhoso. E aí eu te digo, falta apoio no esporte, falta educação para o pessoal se portar melhor nas redes sociais, no mundo virtual, é uma realidade. Nós estamos aí expostos, né? E cada um fala o que quer na rede social. E eu te pergunto o seguinte, não está na hora de nós colocarmos no currículo escolar, né, preceitos, maneiras, né, de se comportar na rede social, maneiras de encarar uma nova realidade do mundo, que hoje é digital? Não estaria faltando essa iniciativa para melhorar um pouco a selvageria das redes sociais que nós vivemos hoje? Então, João Carlos, eu acredito que isso é fundamental, né? Eu, inclusive, sou voluntária em 2 instituições que atuam na área de educação, 2 instituições filantrópicas que eu admiro muito, trabalho com eles há muitos anos na área de educação e que eu acho isso fundamental e muito importante.
Mais uma notícia que eu trago aqui para vocês, eu até estava examinando aqui no meu mundo digital, é uma PEC, né? Uma PEC de 2019 que trata de alterar a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais, né? Então, estaria ali junto com os principais direitos constitucionais que nós temos, né? Acho muito importante isso, acho fundamental. Nós tivemos esse processo de mudança de cultura, de adaptação, quando entrou o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, as pessoas precisam saber como é que faz, que nem cinto de segurança, né? No início foi uma xingalhada, não vou botar o cinto, entrava no carro, não conseguia botar o cinto, tinha que lembrar todos os passageiros. Hoje todo mundo entra nos carros e bota cinto, isso é automático. Eu espero mesmo que a proteção, o respeito ao dado pessoal, ele venha de uma forma consciente e que as pessoas, né, passem a respeitar o dado, a privacidade das pessoas de uma forma muito simples, que isso seja natural, mas nós precisamos disso via educação. E quando essas questões elas não são bem compreendidas e não são respeitadas, aí nós temos as penalidades, né, Silvio, que às vezes a gente demora um pouco, mas elas virão. Vamos acompanhar aí como é que está a aplicação das multas, e eu não falo só de multas, né, Silvio e João Carlos, porque vejam a Amazon, que teve uma das maiores multas já ouvidas, né, e aplicadas de uma empresa privada. A Amazon não vai ter aquele dinheiro todo para pagar? Vai ter o dinheiro, já tem, já pagou, já está tudo certo. Mas a reputação da empresa que não tratou adequadamente o dado pessoal do titular, que é o seu consumidor, ela fica manchada. Então, isso não tem preço. E é só mudando a cultura das pessoas é que a coisa vai engrenar. Eu acredito muito nisso. Perfeito, Rosângela. Vou registrar a participação aqui, antes de chamar o Belbucci, a participação do Sadi Machado, que fala o seguinte: o PROCON divulga empresas que perturbam com telemarketing. A notícia foi dada agora no JR News. Que bacana, né? Bacana isso. Eu tenho uma pergunta também, uma curiosidade. Nós temos que ir para a nossa segunda rodada dos nossos apoiadores, antes de voltarmos com a Rosângela. Não, tranquilo. Depois, então, dos nossos patrocinadores, eu quero fazer mais uma perguntinha para ela aí, para a gente encerrar o assunto aí, encaminhar o encerramento. Vamos lá, meu garoto. Começa contigo aí. Jeito Digital tem um apoio de Espetão na Brasa, o mais delicioso churrasco da cidade de Torres, lá na Barão do Rio Branco, 778. E à noite, eles têm teleentrega de pizzas. Nossa, eu tô com uma fome danada, pena que eu tô em Tramandaí, não tô em Torres. Faz o teu pedido pelo fone 36 64 15 28. 3664 15 28. Não é só tu que está com fome, não. Eu não jantei ainda e, aliás, matei o café da tarde. Então a coisa está feia mesmo. O nosso editor não almoçou, acabou de me soprar no ouvido aqui. Bom, somos todos mortos de fome, então, hoje. O Belbucci, ouça a LPS Rádio todos os sábados,
às 8h45 tem o reprise do nosso programa. E a LPS Rádio, que é pioneira em rádio web no Brasil, está completando 24 anos de existência. Eu disse 24 anos no ar, né? Coisa impressionante. Baixe o aplicativo no Google Play ou no App Store. Na LPS Rádio, você tem nossas dicas com os Drops Digital, por enquanto, só do Belmute. Daqui a pouco vão ter também do Visso. Logotipos, arte final para impressos, cartões de visita virtuais, cartãozinho que tu faz para mandar pelo WhatsApp para os teus clientes, evidentemente que aqueles clientes que desejam receber, que estão previamente cadastrados e aceitarem receber. Desenvolvimento de sites e gestão de redes sociais. É comigo. Vai lá no meu Facebook, facebook.com/Silvio Luiz com Z Belbute. Me chama lá, orçamento sem compromisso. Vamos entregar então que o Belbute está fazendo a arte do jeito digital, já dá para ter uma ideia aí da qualidade do serviço, né? E o site também, né? E o site também, qualidade de primeira, né? Temos também o apoio de RMS Telecom, a internet na velocidade da luz. www.rmstelecom.net.br. Sul TV RS, voltada ao litoral norte do Rio Grande do Sul e demais regiões do Brasil, retransmitindo para 23 cidades do interior, mostrando as novidades, reportagens, depoimentos e entrevistas, inclusive o nosso programa Jeito Digital. Acesse www.sultv.net. Belbute, vamos dar uma passada na audiência do programa? Vamos lá, com a Dona Irene. Vamos chamar a Dona Irene. Como é que está a participação do pessoal aí, Irene? Bom, estamos com a companhia de Volmir Gerson, Germano Collin, Elizabeth Moura, Nádia Maria Viana, Catarina Becker, Geraldo Dimas Filho, Rafael Scocchi, Hélio José Canci e José Carlos Catanossi. Você tem aí a participação também do pessoal pelo Jeito Digital, que eu estou sem retorno. Vou dar uma olhadinha e daqui a pouquinho eu retorno. Então. Daqui a pouco eu te chamo então. Beleza pura. Enquanto a Irene faz isso, Viso, vou lembrar, até porque o Alex Paulo me pediu aqui no WhatsApp para repetir a palavra do dia, então eu vou lembrar que o sorteio é pelo nosso WhatsApp 9924 00914. O sorteio é mensal. Cada segunda-feira a gente divulga uma palavra que forma no final do mês de agosto uma frase. Vence quem conseguir montar a frase completa primeiro e enviar para o nosso WhatsApp. Alex, anota aí, Alex. A palavra de hoje é vida. Anotou? Vida. Vocês também podem participar do nosso grupo no WhatsApp. Vá lá no nosso site, aponta o celular para o QR Code no topo da página e pronto. Você está participando do nosso grupo e ajudando a fazer o nosso programa. E antes de passar para ti de novo, eu quero só dizer para a Rosângela, esta caneca já é tua, não te preocupa em participar do sorteio. Que maravilha, boa notícia, hein? Boa notícia para a Rosângela. Ótima notícia, Silvio, obrigada. Rosângela, eu queria, antes de fazer o encerramento, te aproveitar em mais uma perguntinha e saber de ti quais são as bases, as principais bases da cidadania digital e quais são os nossos direitos. Direitos do titular. É isso, João Carlos? Isso titular. Mesmo. Então, o titular ele tem direito à informação, isso é garantido, né? A lei ela é muito clara, ela traz o rol dos direitos que o titular de dados tem. Ele tem direito a pedir a portabilidade dos seus dados, ele tem direito a pedir a correção dos seus dados. Por exemplo, enviei um currículo, né? Aí fiz
mais uma pós-graduação, mais um estudo, quero melhorar o meu currículo, então ele tem o direito a prestar essas informações. Ele tem o direito de saber se você está tratando de que forma, qual é a finalidade, porque assim como eu tenho o princípio da finalidade, ele casa muito bem com as bases legais que quem faz o tratamento, porque a lei, se eu tenho, por exemplo, um celular, minha mãe de 83 anos, que tem nomes no seu celular, de pessoas, os familiares, né? Os amigos, que ela não usa aqueles dados para nenhum fim econômico, claro que a lei não vai, ela não vai precisar fazer tratamento, ter base legal, né, para os dados que ela tem, porque ela não tem fim econômico nenhum com relação àqueles dados. Agora, todos os que tiverem, até esses dias, eu ofertei o serviço para minha manicure e disse, olha, você tem aí no seu celular, né, um banco de dados, informações das suas clientes, que você tem que tomar cuidado, que segurança você vai dar, né? Princípio ali da legislação. Por que você está usando para um fim teu específico? Tu tem uma base para o teu negócio. Então, eu gosto muito, né, João Carlos, a lei está ali, tem o rol, baixar no Google e ler. Aquilo que está ali. Agora, como é que a gente compreende das nossas relações? Né? E aproveitando aí o gancho do Silvio, quando ele fala das páginas, da modulação de páginas, as redes sociais, elas têm que comunicar as pessoas, elas têm que comunicar com as pessoas. Então, não adianta eu ter um site estático ali, né, lindo, advocacia, não sei o quê, se eu não comunico com as pessoas. Então, é isso o pensamento. Como é que eu chego no meu cliente? Eu vou contratar o serviço do Silvio para fazer uma página da internet que comunique aquilo que eu quero transmitir, né? Então, eu vou deixar de usar o e-mail, vou deixar de usar o telefone para me comunicar com as pessoas que eu quero atingir, com o titular de dados que tem o seu rol de direitos lá e ele poderá, sim, exigir a qualquer momento. Maravilha. Irene, já está pronta aí para nos dar a participação pelo jeito digital? Ou precisa de mais um tempinho? Já está? Não, ok. Sim. Mas, pelo que eu consegui constatar, todos eles já foram citados em momentos anteriores. Então né? Tá tranquilo. É o pessoal que está junto conosco todas as segundas-feiras. Né? Mas os últimos que me apareceram ali, novamente, foi a Márcia Cogo, Levi Neves, Sadir Machado e o Edinho Cecílio. Esses apareceram novamente agora no finalzinho aí. Excelente, então. Bom, então vamos já encaminhando o encerramento. Eu gostaria de agradecer muito aí a Rosângela pela participação, pelos esclarecimentos e dizer que qualquer hora dessas a gente chama ela para mais uma rodada de bate-papo, né, Belmonte? Exatamente. E vamos dar a oportunidade para que a Rosângela diga para o nosso público como é que eles podem fazer para entrar em contato com a RBA, Associados de Consultores, advogados e consultores associados, para tirar essas dúvidas e até para contratar o escritório da Rosângela nestes casos que nós citamos aqui no programa. Rosângela, palavra contigo. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito a oportunidade. A gente vem há dias tentando comunicar, né, gente? Nós, a RBA Advogados, também tem lives nas quintas-feiras, às 19h30, pelo nosso Facebook, é o nosso canal lá, RBA Advogados Associados no Facebook. Às quintas-feiras, a gente traz um tema e também trazemos um convidado esclarecendo questões simples, assim, que a gente tem que fazer com que as pessoas compreendam, tirem suas dúvidas e nós estamos à disposição para atender todos. Os nossos contatos, o nosso site é www.rbaadvs.com.br
advogados.com.br e nosso e-mail rosangela@rbaadvs.com.br. Nossos telefones também, estamos lá no Instagram, estamos no LinkedIn, para comunicar e sempre que possível poder fazer a disseminação da compreensão deste mundo novo, não tão novo, mas que não temos mais volta, né? É daqui para frente. Rosângela, muitíssimo obrigado pela tua participação, foi esclarecedosíssima, assim, foi fantástico. Programa hoje, show. Muito obrigado pela tua participação. Viso, com certeza a Rosângela vai participar de outros programas aí na frente, né? Certamente. Minha caneca, hein, meninos? Minha caneca. Irene, tu tá de prova. Manda o endereço que a gente manda a caneca. Silvio Belbucci, vamos então encaminhando o encerramento. Nós tivemos hoje no Jeito Digital a apresentação dos jornalistas João Carlos Visorek e Silvio Belbucci. Na Central Técnica e Direção Geral, Lauro Pon Santos. Assistente de direção, Irene Grint Santos. Boa noite, Viso. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Irene. Boa noite à nossa audiência. Até a segunda que vem. Boa noite a todos aí. O Jeito Digital faz a desconexão ao vivo. Na semana que vem voltaremos, com certeza, para mais uma rodada aí de notícias, de participação dos nossos internautas. Venha ajudar a fazer o nosso próximo programa. Participe, acesse as nossas plataformas digitais. E o assunto do próximo programa será o universo de games. Finalmente chegou a vez dos games, que o pessoal tanto pede. E os games, Viso? Está chegando. No próximo programa, então, 9/7 dá 16, se não me falha a memória, né? Então, 16 de agosto, no mesmo horário, nós estaremos trazendo o mundo, o universo dos games. E vai estar conosco o Christopher Kausteinmith. Não sei se acertei o sobrenome dele, mas na próxima semana a gente... Candy-Smith. Tá certo. Candy-Smith. E a participação especial de Christian Ordock, ou seja, a volta do Christian. Então, não perca. É ao vivo, é na próxima segunda, às 20h30, em nossos canais digitais. Até segunda-feira. Tchau, pessoal. Se existe um único segredo do sucesso, ele está na capacidade de ver as coisas do ponto de vista de outras pessoas. E nós da RMS Telecom estamos inovando constantemente para entregar o melhor a você, que tem o mundo em suas mãos e está evoluindo a cada dia mais, e se adaptando, e sabe que esse processo nunca irá parar. RMS, você navegando na velocidade da luz. E aí, tchê, tá a fim de almoçar o melhor churrasco de Torres? O Espetão na Brasa é a solução. Carnes deliciosas, um buffet saboroso e muito surtido e um atendimento de primeira. Não é isso, Anderson? Tchê, esperamos vocês. E a teleentrega? É só ligar 3664-1528 e o melhor churrasco da cidade chega na sua casa rapidinho. Espetão na Brasa, Avenida Barão do Rio Branco, 778, Centro, Torres, teleentrega 51-3664-1528. O que seria do artista sem dar entrevista pra revista, sem aparecer em portais e televisão? O trabalho tem que ser feito com muita dedicação. Quer divulgar o seu som? Então não se esconde. Vem
pra DGagens, onde sua música vai mais longe. Valorize a sua marca. Eu Benedito cria canecas, camisetas, azulejos decorados e outras peças estampadas sob encomenda com a imagem que o cliente desejar. Muitos dos produtos de El Benedito têm o tema pet, em homenagem ao gato que deu nome à empresa e que foi adotado no início da criação do negócio. Entre em contato com a gente. WhatsApp 51 991 87 1564 ou pelo e-mail benedito@elbenedito.com.br. Também estamos no Facebook @e_obenedito ou no Instagram @e_obenedito. El Benedito, valorizando a sua marca.